me foi atribuído, a questão da holding patrimonial, planejamento sucessório, eu entendo que é um tema que nós temos que ver sob duas perspectivas. A perspectiva empresarial, um planejamento sucessório do ponto de vista empresarial e pessoal. Ou seja, no caso empresarial, a gente está falando da sucessão por questão de alienação. E alienação de uma empresa ou alienação do negócio, vamos ver aí as questões que impactam essa definição. E no âmbito pessoal, a sucessão causa-morte e a sucessão em vida, que também vamos ver. E, só lembrando a todos, como tributaristas que somos, quando alguém perguntar para vocês se existe vida após a morte, digam que sim, porque o nosso registro de contribuinte não acaba com o falecimento. Existe vida após a morte. Então, existe vida fiscal após a morte. Bom, vamos começar vendo a parte empresarial. E na parte empresarial, quando a gente fala em planejar a sucessão, a gente olha três possibilidades. A possibilidade da venda de uma empresa como um todo, a venda de ativos ou a venda de uma nova empresa. E vamos entender em que ponto da história e cada um disso é afetado pelo fato de eu ter ou não ter aí holdings. Na questão empresarial da venda direta da empresa, na medida em que eu estou alienando a empresa que já existe, essa empresa ela continua com todas as suas contingências, permanecem dentro da pessoa jurídica. E um ponto importante e frequente é, muitas vezes as empresas que vão ser vendidas, elas pertencem a grupos familiares ou a grupos multinacionais e internacionais. E eu ter uma holding entre o proprietário final e a empresa operacional implica uma diferença tributária significativa. Se eu faço alienação pela holding, eu estou sujeito a uma tributação justamente do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. E, ao passo que se eu faço a venda por pessoa física ou não residente, desde que não esteja no paraíso fiscal, a minha tributação ela fica reduzida aí para 15% a 22,5%. Se for paraíso fiscal, seria 25%, sem uma progressividade, já seria um valor fixo de 25%. E, quando eu olho a legislação, a lei me diz que eu posso fazer reduções de capital a custo ou a mercado. Então, a discussão toda, quando eu tenho uma holding, tenho uma empresa operacional e tenho um acionista, que ele é pessoa física ou não residente, que está sujeito a uma tributação menor no ganho de capital, se fazer uma redução de capital da holding, entregando a empresa operacional para os acionistas finais, se isso seria um mero exercício do direito ou se seria um procedimento dito abusivo, abusivo no sentido do que vem se discutindo no âmbito do CARF, do que vem se discutindo aí nas autuações fiscais, que seria um abuso eu fazer uma operação cujo principal objetivo seja aí a redução da tributação. O que a lei me fala? A lei ela me permite fazer a redução de capital a custo ou a mercado, me dá essa opção de escolha, então a opção da escolha é do acionista, e isso está muito claro quando eu tenho a dicção aí do artigo 22 da lei 9249. Posso fazer a custo, posso fazer a mercado. Se for a mercado, a empresa operacional, ela vai pagar o imposto sobre ganho de capital. Então, é uma opção do contribuinte. E aí a gente teve discussões a respeito do tema que chegaram justamente ao CARF. E aí eu trago algumas decisões interessantes do CARF, em que o CARF
o CARF estabelece que a deliberação de reduzir o capital é uma deliberação de sócios, de acionistas. São eles que entendem se aquele capital está excessivo para o que eles esperam da empresa ou não, para fazer a redução de capital. E, portanto, seria o exercício de um direito previsto em lei. Seria o exercício aí desse direito. Até a parte em vermelho da decisão, talvez nem todos consigam ler porque a letra ficou um pouco pequena, ele fala justamente que aprovada a deliberação da redução do capital social, a entrega dos bens e direitos a acionistas em devolução do capital pode ocorrer em conformidade com o que dispõe o artigo 22 da 9249. A alegada motivação exclusivamente tributária não pode ser equiparada à falta de propósito negocial, ou seja, ausência de causa. Justamente porque, ao longo da decisão, ele diz que quem deve decidir se é cabível uma redução de capital ou não são os acionistas, são os sócios, são os proprietários da empresa, né? E aí uma outra decisão, também do CARF, dizendo que numa operação de redução de capital eu tenho uma ausência de simulação, porque de fato eu declarei que quero reduzir o capital, tomei as providências para isso, fiz a transferência do ativo para o acionista e, portanto, isso não seria algo simulado. Então, e até dizendo que não é lógico que a lei permita, ou seja, que a lei permita que haja redução de capital a custo e a fiscalização exija que essa redução de capital fosse feita a valor de mercado. A valor de mercado. Então, algumas aí decisões interessantes e até justamente dando guarida ao contribuinte ao direito aí de eleger se quer fazer uma redução de capital ou não na hora de fazer uma alienação. Então, ou seja, é algo que, por enquanto, o entendimento que se tem principal é o entendimento de que sim, isso é o exercício puro do direito do contribuinte. Não é entre aspas, um planejamento tributário abusivo, porque eu só estou exercendo o que a lei me permite, né? Outro ponto, quando eu planejo a sucessão empresarial, o ponto importante diz respeito às contingências tributárias. Por que isso? Porque tudo que eu entregar para o comprador de contingência tributária, ou ele vai deduzir o preço, ou ele vai fazer uma conta garantia, as famosas escrow accounts, para poder se ressarcir caso haja materialização das contingências. E aí, eu tenho uma vantagem quando eu falo de venda de ativos. Quando eu falo da venda da pessoa jurídica, vai o que tiver de contingência. Se eu falo de venda de ativos, na venda de ativos, a lei fiscal, o CTN me garante aí o direito de ter uma responsabilidade tributária subsidiária. Mas aí a gente precisa tomar cuidado. Por que a gente precisa tomar cuidado? Porque uma vez eu tive um caso que me procurou uma gráfica que tinha um parque gráfico enorme, achando um absurdo que o fisco paulista estava exigindo daquela empresa gráfica que ela pagasse dívidas tributárias de uma empresa da qual aquela gráfica só comprou uma máquina. E aí, a hora que eu fui analisar o caso, o que era? Tinha uma gráfica pequena, que o dono foi para uma feira na Alemanha, viu uma máquina gráfica que era o estado da arte, se empolgou, comprou financiada a máquina, mandou 8 pessoas para fazer treinamento. Então a máquina era uma maravilha, só que ele não conseguia dar vazão à capacidade produtiva da máquina, ele não tinha demanda suficiente e estava se afundando porque a máquina era financiada, então ele não conseguia pagar a máquina. E ele vendeu essa máquina para essa gráfica. A hora que ele vendeu essa máquina, ele vendeu o quê? Ele
entender o coração do negócio dele. Inclusive, essa gráfica grande levou os 8 funcionários, que eram as pessoas treinadas, né, para usar a máquina. Então, o que aconteceu? O que parecia ser a compra de uma máquina só, na verdade, foi uma compra de fundo de comércio e, portanto, de fato, aquela empresa compradora sucedeu a empresa pequena, porque uma vez vendida a máquina e entregue os 8 funcionários, o sujeito foi e liquidou a empresa, né? Ou seja, não tinha aí uma sucessão subsidiária. Então, essa proteção do 133 do CTN, ela funciona bem quando o vendedor permanece no mesmo ou outro negócio, que aí a responsabilidade é subsidiária. E nesse ponto de sucessão aí subsidiária, significa que eu tenho direito, né, a pedir, determinar que o fisco primeiro cobre o devedor original, depois me cobre. E aí o terceiro aspecto aí dessa sucessão empresarial é numa nova empresa. Por que isso? Porque muitas vezes eu tenho uma empresa que tem 5 negócios. Vocês chegam e me oferecem para comprar um dos negócios. E aí, se eu entrego só os ativos do negócio, muitas vezes até obter todas as licenças de funcionamento, registros, demora muito tempo. Então, o que é normal nas operações de compra e venda é que você faça uma nova empresa com aqueles ativos. A empresa estando redondinha, você vende a empresa que tem um novo negócio. E aí eu tenho a opção de fazer por cisão ou pelo chamado drop-down. Se eu faço uma cisão, então no meu exemplo, nessa cisão, uma empresa que tem 4 negócios está vendendo 2, então ela pega aqueles 2 negócios e transfere da empresa A, original, para a empresa B. Vejam que interessante, nessa situação, eu tenho, após a cisão, o acionista sendo acionista de 2 pernas. Uma com a empresa original, com os negócios que não vão ser vendidos, outro com a nova empresa que vai ser vendida. O que significa isso? Quem vai fazer a venda é o próprio acionista. Então essa situação é ótima. Do ponto de vista do acionista é ótimo. Porém, do ponto de vista de contingência tributária, a cisão corresponde à solidariedade em matéria das contingências. Então eu tenho uma vantagem do acionista e tenho uma desvantagem do ponto de vista das contingências, né? E ao passo que se eu faço o chamado drop-down, que é o aumento de capital com ativos, com acervo líquido, né? O que eu tenho como resultado final é justamente que a empresa A, que é a original, ela se tornou a holding da empresa B. Então quem vai fazer a venda não é a empresa, não é o acionista, mas sim a empresa A. E, portanto, aí eu tenho de fato uma tributação maior. Por outro lado, nessa situação de drop-down, como a transferência dos ativos se dá por aumento de capital da empresa A para a empresa B, eu tenho como vantagem aí utilizar o artigo 133 do Código Tributário Nacional e, portanto, uma sucessão subsidiária para fins de contingências tributárias. Então, isso aí a gente leva em conta na hora de falar de uma sucessão empresarial. E aí, vamos ver a sucessão individual. A sucessão individual, normalmente, quando a gente analisa o patrimônio da empresa, a gente divide em grandes blocos, porque muitas vezes a família não quer uma solução para todo tipo de ativo. Então, eu tenho ativo financeiro, ativo imobiliário, ativos empresariais, participações societárias e ativos aí no exterior. Vamos rapidamente olhar aí. Normalmente, as holdings, elas são frequentemente utilizadas para os ativos ditos imobiliários, quando eu tenho ativo que não é ativo de uso. Ativo de uso, não adianta colocar a casa de residência na holding patrimonial, porque isso me cria uma contingência tributária. A lei fiscal fala que se eu moro de graça num imóvel de terceiro, eu tenho uma renda presumida do valor do aluguel. Então isso daqui é para imóveis que geram renda, que não são os imóveis para uso.
E a outra situação de holding em matéria de individual é para fins de governança corporativa. Por quê? Porque aí eu mantenho as discussões de família num nível acima da atividade operacional. E regulamento isso, a convivência da família, por meio aí de acordos de acionistas. Eu tenho tanto, se eu olho os grupos empresariais brasileiros, eu tenho tanto a formatação de ter uma única holding para todo mundo, e aí os grupos familiares, né, participam direto dessa holding, ou quando a família começa a ficar muito grande, porque eu estou na segunda, terceira, quarta geração, é comum você ter uma holding familiar e uma holding empresarial. E aí a holding, daí as discussões daquele ramo familiar ficam naquela holding daquele grupo específico. Eu tive um caso no Nordeste, por exemplo, que o que a gente fez é que cada uma daquelas holdings, 1, 2, 3, tinha direito a um único voto. Então, eles eram obrigados a se compor dentro da família, caso contrário, eles ficavam sem votar. Então, é dessa questão corporativa, governança corporativa, pode ser muito interessante. Mas daí chega o momento da venda, eu tenho holding no meio, que eu preciso, que eu tenho direito, como a gente tem visto, de fazer reduções de capital para poder chegar aí ao acionista, né? E para falar da sucessão tributária, né, eu tenho que pensar em duas coisas. Primeiro, no imposto sobre sucessão, né? Em São Paulo, o ITCMD, que é o nome completo, dependendo do estado, tem aí uma denominação diferente, e o imposto de renda sobre o ganho de capital. E aí a discussão que se coloca em matéria do patrimônio familiar é se eu faço ou não adiantamento em vida. Se é possível fazer a doação de 50% para quem eu bem entender, né? E outros 50% fazer a doação para aqueles que são os meus sucessores obrigatórios, né? São meus herdeiros necessários por lei. E eu posso fazer uma doação livre ou uma doação com reserva de usufruto, no qual eu tenho todo o controle até o falecimento. E só que tem que lembrar que eu tenho o uso e o fruto, não a propriedade. Se eu for fazer uma alienação, aí quem recebe o dinheiro é o donatário e não mais o doador. Então, quando me perguntam se eu antecipo ou não em vida, eu sempre digo para as pessoas que do ponto de vista tributário, vale a pena. Por quê? Porque no Brasil a gente tem a menor tributação de sucessão, né, se comparado com países da América Latina, não estou nem comparando com os Estados Unidos, Canadá e tudo mais. Então, se eu olho, projeto a longo prazo, considero que a pessoa vai viver mais 20, 30 anos, chance do ITCMD, ITCD está maior daqui a 20, 30 anos, óbvio que é muito maior. Porém, eu tenho que também mostrar para ele que é uma questão de mentalidade, o bem deixa de ser dele. Então, ele não pode mais dizer, é tudo meu. Não, é tudo sob o seu controle se tiver usufruto. Mas, não é só dele. E o outro ponto é que, tal como no caso da redução de capital, na sucessão, também eu tenho a permissão de transferir a custo ou a mercado, né? Tenho até uma discussão se essa permissão seria só para doação em adiantamento de legítima e causa-mortes. E aí a doação pela disponível teria que ser a mercado. Bom, eu entendo que é para os dois. Por quê? Porque também não tem uma lei que fale que doação da disponível eu tenho que doar mercado. Então, eu não sou obrigado a usar mercado se eu não tenho uma obrigação legal a respeito disso, né? Se eu doar mercado, me gera um ganho de capital. Se eu doar a custo, a pessoa recebe o bem a custo e o ganho vai ser lá na frente quando se realizar o bem. E aí, dependendo do bem, vale a pena utilizar mercado. Vale muito a pena, quando eu vejo doação de imóvel, entrar no programa da Receita Federal e calcular quanto seria o ganho de capital. Por quê? Porque imóvel, quanto mais antigo, menor o ganho de capital que eu tenho. Então, muitas vezes, eu vejo pessoas que vão fazer a doação
do imóvel residencial, do imóvel comercial, do sítio, da fazenda, o que seja, que está há 30 anos na declaração daquela pessoa e faz a doação a custo. Não, peraí, vamos olhar, que muitas vezes vale a pena fazer isso no mercado. Recentemente eu tive um caso que era a sucessão causa-mortes, tá? Em que foi feita uma análise num espólio que tinha a bagatela a custo de 80 milhões de reais de imóveis, né? A hora que eu jogava mercado, esse valor ia para 400 milhões, só que a base de cálculo da sucessão a mercado, porque eram imóveis muito antigos, foi de 30 milhões. Então a família achou ótimo pagar imposto sobre ganho de capital sobre os 30 milhões e receber os imóveis reavaliados. Por quê? Porque aí cada um era sucessão causa-mortes. Né? O patriarca gostava, achava que tinha que acumular imóveis e tudo mais. Muita gente mais, vamos dizer, acha importante ter mais imóveis do que aplicação financeira. Só que tinha alguns dos beneficiários, dos herdeiros, que se não vendesse imóvel, não tinha dinheiro para pagar o IPTU todo ano. Porque, óbvio, o IPTU é com base no valor venal, não com o valor do custo de imposto de renda. Então, o que a família fez, decidiu, foi transferir tudo ao mercado para poder fazer a alienação e aí né, fazer caixa sem pagar novo imposto, aproveitando essa redução aí de capital. Por fim, a questão da sucessão dos bens localizados no exterior, que eu posso ter aplicação financeira direta, participação societária, ou seja, uma holding no exterior, com investimentos financeiros, imobiliários ou operacionais, e benefícios aí de trusts ou fundações. E também no caso do exterior, eu posso optar por transferir a custo ao mercado, né? E lembrando que do bens do exterior eu tenho uma diferença, que é que eu tenho que olhar o carimbo do dinheiro. Se aquele patrimônio foi adquirido com dinheiro amealhado em reais no Brasil, ou se foi amealhado fora do Brasil. Por quê? Se eu comprei uma aplicação financeira com dinheiro que eu recebi das aulas que eu dou na Universidade de Zurique, o que é isso? É uma aplicação financeira feita com recursos originários em moeda estrangeira e esse dinheiro está isento da variação cambial, da tributação sobre variação cambial. E nos outros casos, né, se a origem é reais, eu tenho que tributar a variação cambial e aí eu tenho que tomar esse cuidado na hora de estabelecer aí a sucessão. E apesar de os bens não serem passíveis de inclusão no inventário brasileiro, porque o inventário brasileiro não fala a respeito dos bens do exterior, não dispõe sobre os bens do exterior, eu tenho que pagar o ITCMD e, se for a mercado, eu tenho que pagar, obviamente, o IR sobre ganho de capital, tendo a possibilidade de discutir em juízo a incidência do ITCMD, justamente porque não há lei complementar que estabeleça a tributação do patrimônio do exterior. E, a partir da transferência, eu tenho que lembrar de sempre fazer a declaração do Banco Central e a declaração de incluir na declaração de bens. E outro ponto que eu esqueci de comentar, só para finalizar, é que existe uma diferença grande de base de cálculo de imposto de renda e ITCMD. O ITCMD, ele é sempre a valor de mercado. Se pega as leis de todos os estados, ele traz valor de mercado. No caso de holding de empresas, ele normalmente fala que o valor de mercado é o valor de bolsa, ou na falta do valor de bolsa, o valor de patrimônio líquido. Só que o fato de eu usar mercado para ITCMD não quer dizer que eu tenho que transferir o bem a mercado, né, do espólio para os herdeiros ou do doador para o donatário. Então eu tenho dois critérios distintos. Eu escolho, para fins do instrumento, né, de sucessão, eu escolho se eu vou usar custo ou mercado, a minha conveniência, porque é uma previsão legal, e para fins de ITCMD,
eu tenho que usar mercado e, inclusive, na maioria dos estados, eu tenho que submeter à avaliação da própria Secretaria da Fazenda, que me diz qual é o correto valor de mercado, mas são critérios distintos e independentes. Efetivamente, para fechar, em matéria de instrumentos fiduciários, a gente não tem lei no Brasil, não tem lei sobre trusts no Brasil, e fundações nossas são usadas sem fins lucrativos, não uma fundação no sentido fundação patrimonial que se tem fora do Brasil. Então, do ponto de vista tributário, é muito difícil qualificar. O meu entendimento pessoal é que se eu transfiro os bens para um trust, eu estou doando os bens para o trustee, que passa a ser o proprietário fiduciário, que só pode usar em benefício daqueles que são os beneficiários. Só que quando o trustee pega aquele patrimônio e devolve para alguém, não é mais doação. Por quê? Porque o trustee não tem voluntariedade. O trustee não pode doar para uma pessoa passando no meio da rua, vem cá, estou vendo que você tem necessidade financeira, eu vou te doar. Não, ele só pode entregar os recursos conforme certas regras para aquelas pessoas que são beneficiárias. Então, a falta de legislação causa uma insegurança jurídica muito grande, porque no limite, no retorno desse dinheiro, o fisco poderia argumentar que seria uma renda tributável, que seria um tremendo absurdo, né? Ou seja, um patrimônio que já foi tributado, porque estava no patrimônio, vamos dizer, do proprietário original, né? Sendo tributado de novo por uma alíquota cheia, como se fosse um patrimônio completamente novo. Então, falta no Brasil realmente aí uma legislação a respeito desse tema, que eu acho que seria muito importante aí para as famílias, cada vez mais famílias multinacionais brasileiras. Então, com isso, encerro e agradeço a atenção de todos.